E fala aí galera do canal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Green. Hoje vamos estar aí deixando os palpites do dia 21/3, segunda-feira. Mas antes, gostou do conteúdo? Não esqueça de deixar o like aí que ajuda muito na divulgação do vídeo dentro da plataforma do YouTube. E também, se estiver gostando dos conteúdos aí que estão dentro do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não estar perdendo nenhuma notificação, beleza? Essa semana aí vai ser uma semana um pouco mais fraca dos jogos de times, porque a gente tem aí confrontos, né, das seleções, né, a data FIFA, beleza? Então a gente vai ter jogos mais aí alternativos, de ligas mais secundárias, certo? Mas não quer dizer nada pra gente. Vamos pra cima, vamos atrás do Green, beleza? Primeiro jogo do dia de amanhã, nós temos aí o time do Borussia B enfrentando o Braunschweig. Acredito que tenha falado o nome do time certinho, certo? O time do Braunschweig que ainda sonha tá com um acesso para a terceira divisão, porém precisa vencer essa partida contra o Borussia B. O time é o quinto colocado, tem 51 pontos na tabela, está enfrentando aí o time do Borussia B, que é o 11º colocado, 41 pontos na tabela, um time que não almeja mais nada dentro da competição, tá? O Braunschweig que tem duas partidas a menos aí, por exemplo, do que o Mainz, o Saarbrücken e o time do Kaiserslautern, né? E ele tá ali, na verdade, com 6 pontos de distância do segundo colocado. Então, esses dois jogos que ele tá faltando, ele pode estar buscando, e agora é a grande chance contra o time do Borussia, que dentro de casa não faz uma boa campanha, é o 16º colocado, tem 4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas, fez 16 gols, sofreu 16. Já o time do Braunschweig como visitante, a segunda melhor campanha, tem 8 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, fez 29 gols e sofreu 11. Time bem over fora de casa. O time do Borussia B tem aí 4 derrotas, sofreu gol nos últimos 4 jogos, tem nos últimos 7 em 5 o primeiro time a marcar. O time do Braunschweig aqui no SofaScore não tem nada de relevante assim para se falar, certo? Bom galera, eu venho aqui para deixar duas entradas, tá bom? Mais de 1,5 gol. Acredito aqui que seja uma boa oportunidade a gente ver pelo menos 2 gols nesse jogo, tá? O Braunschweig precisa se expor, o time do Borussia B é um time que dentro de casa, como a gente viu, faz, toma gol, então é um time bem, né? Assim, pelo menos por 1,5 ele é um time que nos ajuda, tá? E pra quem quiser aí também vou estar deixando essa dica aí da chance dupla pro time do Braunschweig. A gente viu que o Braunschweig é um time que precisa de resultado e tem grande chance aí, bem fora de casa, de conseguir pelo menos um empate, tá bom? E a outra dica que eu vou estar deixando aqui um pouco mais arriscada, tá? As duas dicas são ou fora vence ou empata ou mais de 1,5. Mas para quem quiser dar uma arriscada, acredito que nesse jogo aqui a gente tem grande chance de ver ambas equipes marcam, beleza? Placar do aí nesse jogo aí, um 2-1 Braunschweig. E agora, primeiro jogo aí da semifinal entre Botafogo e Fluminense, né? Esses dois times aí vão estar aí já se encaminhando para poder enfrentar o Flamengo, né? E aí amanhã, primeiro jogo, a gente vai estar sabendo aí qual vai ser o adversário do Mengão, né? Enfim, vamos dar uma olhada aí no retrospecto das duas equipes quando elas se enfrentam. Quando os dois times se enfrentam, nos últimos jogos, nos últimos 7, em 6 foi menos de gols e meio. O time do Botafogo sofre gols para o Fluminense nos últimos 6 jogos seguidos. O Fluminense tem 3 vitórias seguidas e 9 jogos sem perder. Nos últimos 6 jogos em 5, o time do Fluminense foi o primeiro a marcar. Bom galera, dito isso, acredito aqui que a gente tem grande possibilidade de ver um jogo talvez morno, tá bom? Assim, morno assim, no fato de ser um jogo tenso, um jogo mais amarrado, tá bom? O jogo entre o Flamengo e o Vasco foi assim, tá? E acredito que aqui também não vai ser diferente, tá? A gente tem aí um time do Fluminense que é um time under, a gente tem um confronto de jogos entre eles que também é under, e acredito que aqui a gente vai ver um confronto com poucos gols. Então vou estar deixando aqui o Fluminense vence ou empata, até porque a gente também tem um retrospecto muito bom a favor do time do Fluminense, e o Fluminense também, querendo ou não, mesmo com a eliminação aí da Libertadores, o time do Fluminense fez uma campanha impecável, pô. Foi eliminado? Foi, mas querendo ou não, pô, tá vencendo de todo mundo, tá indo muito bem. Então acredito que o Fluminense nesse jogo no máximo empata. Beleza? Então vou estar deixando a chance dupla pro Fluminense ou menos de 3 gols e meio, tá bom? Tá pagando ali 1,25, tá bom pra completar bilhete, tá bom, tropa? Placar pra mim nesse jogo, 1-0 Fluminense. E agora nós temos o jogo entre o Toluca Feminino contra o time do Clube América Feminino, né? Um jogo um pouco diferente aqui, né, no canal. O time do América é o quarto colocado, já teve 10 jogos concluídos, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 24 gols feitos e 9 sofridos, com 22 pontos no total. O time do Toluca é o 10º colocado, 2 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 15 gols feitos e 19 gols sofridos, com 10 pontos no campeonato por enquanto. O time do Toluca dentro de casa não começa muito bem, né? O campeonato tem 4 jogos, nenhuma vitória, 2 empates, 2 derrotas, 7 gols feitos e 11 gols sofridos. Já o time do América começou muito bem jogando fora de casa, né? Nos últimos 4 jogos fora fez aí 4 vitórias, né? Nenhum empate e nenhuma derrota, 12 gols feitos e 3 gols sofridos, 12 pontos no total. Vamos dar uma olhada aí no retrospecto quando as duas equipes se enfrentam. Quando as duas equipes se enfrentam, a gente tem aí mais de 2 gols e meio, confronto over nos últimos 5 em 4.
a gente teve mais 2 gols e meio. Nos últimos 10 em 9, ambas marcaram. O time do Toluca sofreu gol nos últimos 3 jogos. O time do Clube América sofreu gol nos últimos 13 jogos. Nos últimos 9 em 7 foi o primeiro time a marcar no confronto entre elas, né? Agora a gente tem aqui na sequência da equipe, o Toluca vem aí a 3 jogos sem perder. Nos últimos 6 em 5, mais 2 gols e meio. Nos últimos 6 em 5, ambas marcam. Nos últimos 5 em 5 foi a primeira equipe a marcar. O time do América nos últimos 7 em 7 foi mais de 2 gols e meio. Nos últimos 5 em 4 foi ambas equipes marcar. Bom, galera, dito isso, vem nesse jogo para buscar 2 oportunidades, tá bom? Primeiro, aproveitar a boa fase do América fora de casa, né? Tem 4 jogos, 4 vitórias, toma poucos gols e faz bastante, tá bom? E estamos aproveitando também a chance que o Toluca, né, dentro de casa, faz uma campanha ruim, né? Não venceu nenhum jogo até agora, perdeu 2, empatou 2, mas até que é um time que em poucos jogos também fez bastante e sofreu bastante gols, tá? Então a gente tem a grande oportunidade de ver a vitória do América, mas para quem quiser aí arriscar, também tem aí o mais 2 gols e meio, tá bom? Acredito que o mais 2 gols e meio tem grande chance de acontecer. A gente vê que as duas equipes estão vivendo momentos overs, né? Tanto o time do América, tanto o time do Toluca, com ambas marcam mais 2 gols e meio nas suas partidas, né? Quando as duas equipes se enfrentam, a gente também tem as duas equipes sofrendo gols, a gente também tem mais 2 gols e meio bem ali forte dentro da partida das duas equipes. Então acredito que o mais 2 gols e meio tem grande chance de acontecer, beleza? Placar para mim nesse jogo aí, 3-1 pro time do América. E agora nós temos aí o campeonato colombiano. O time do Deportivo Cali vai estar enfrentando aí o time do Atlético Nacional. O time do Atlético Nacional, o segundo colocado, tá 3 pontos do Milionários, tem 7 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 16 gols feitos e 8 gols sofridos. Vai estar enfrentando o Deportivo Cali, que é o penúltimo colocado, com 2 vitórias, um empate, 8 derrotas no campeonato, 5 gols feitos e 13 gols sofridos. Vamos dar uma olhada aí como que é o time do Cali como mandante no campeonato. O time do Cali como mandante no campeonato é o 20º colocado, é o último colocado no campeonato, faz a pior campanha dentro de casa, com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, 2 gols feitos e 5 gols sofridos, 4 pontos captados por enquanto. Já o time do Atlético Nacional, fora de casa, é o terceiro colocado com 3 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 gols feitos e 5 sofridos. Vamos dar uma olhada no retrospecto das equipes quando elas se enfrentam. Quando elas se enfrentam, o time do Cali foi nos últimos 7 em 5, foi a primeira equipe a marcar, e nos últimos 5 jogos sofreu gol para o Atlético Nacional. Já as duas equipes nos retrospectos em geral, o Cali vem sendo uma equipe under, nos últimos 9 em 9, menos de 2 gols e meio, nos últimos 7 em 5 foi a primeira equipe a marcar. Já o Atlético Nacional, nos últimos 3 jogos vem sem perder, nos últimos 5 em 4, ambas marcaram, nos últimos 7 em 6 foi o primeiro a marcar. Bom, tropa, dito isso, eu vou buscar 2 coisas nesse jogo. Primeiro aqui, eu vou estar deixando a dica de menos de 3 gols e meio, tá pagando 1,23, 1,25 por aí, tá? Para quem quiser dar uma arriscada, pode tentar arriscar no menos de 2 gols e meio. A gente vê que o Deportivo Cali é um time bem under mesmo, amarra bem seus jogos. E pode ser que esse jogo aí também não tenha mais de 3 gols. Acredito que não tenha mais de 3 gols, no máximo aí um 2-0, tá? E a outra coisa que eu vim buscar é o Atlético Nacional vence ou empata, tá bom? Tá com uma odd aí altinha, até de 1,40, né? Porque os dois com odd bem altas, né? Mas o Atlético Nacional, ele é o time que fora de casa faz uma boa campanha, precisa daí estar vencendo para encostar no líder, e acho que esse jogo ele não perde contra o Cali, que é um time que está perdendo muito, um time bem fraco no campeonato, e acredito que o time do Atlético Nacional aí no máximo empata esse jogo. Placar para mim nesse jogo, 2-0 Atlético Nacional. E agora pelo campeonato chileno, nós temos aí pela 7ª rodada o time do União Espanhola enfrentando aí o Nublense. O Nublense, que é o terceiro colocado, tem aí 4 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota, 10 gols feitos e 5 sofridos. Vai estar enfrentando a União Espanhola, que tem aí 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 5 gols feitos e 4 gols sofridos, né? É o 9º colocado. Vamos dar uma olhada no União Espanhola dentro de casa. O time do União Espanhola dentro de casa é o 10º colocado, tem aí 1 vitória, 2 empates, nenhuma derrota. Nos últimos jogos fez 3 gols e sofreu 2 gols. Já o time do Nublense, a gente tem aí o time do Nublense, que é o terceiro colocado fora de casa, 2 vitórias, o empate ainda não perdeu, tá? Tá aí com 4 gols feitos e 2 sofridos. Vamos dar uma olhada no retrospecto das duas equipes. Quando as duas equipes se enfrentam, a gente tem um confronto over, tá? Nos últimos 5 em 4 foi mais de 2 gols e meio, nos últimos 5 em 5 ambas marcaram. Nos últimos 5 jogos da União Espanhola seguidos vem sofrendo gol, e nos últimos 14 jogos no Nublense vem sofrendo gols aí para o time do União Espanhola, tá? Já no retrospecto geral das equipes, o time da União Espanhola nos últimos 5 jogos em 4, menos de 2 gols e meio, nos últimos 5 em 4 foi o primeiro a marcar. O time do Nublense a gente tem nada de relevante aqui no SofaScore,
tá? Enfim, galera, eu venho para esse jogo aqui buscar mais de 1,5 gol, tá? Buscando aí no máximo 2 gols nessa partida. E eu vou estar deixando aqui para quem quiser ser ousado aí uma chance dupla a favor do Nublense. O Nublense está aqui com uma temporada até que um pouco melhor que o União Espanhola, tudo bem que é começo, né? Mas eu vou estar deixando essa dica aí para quem quiser pegar, tá bom? Mas para mim o safe dessa partida aí é no máximo mais de 1,5 gol, beleza? Placar para mim desse jogo aí, 1 a 1. E agora nós temos aí campeonato equatoriano. O time do Deportivo Cuenca vai estar enfrentando aí a Universidade Católica, né? O time do Deportivo Cuenca, o quarto colocado, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 gols feitos e 1 sofrido. O time da Universidade Católica começou mal aí o campeonato, né? Com 4 jogos, 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, 6 gols feitos e 6 gols sofridos. Vamos dar uma olhada aí como que tá o Cuenca nesse começo de campeonato dentro de casa. O time do Cuenca dentro de casa é um time chato, tá? Nos últimos 2 jogos que jogou em casa, ganhou os 2, fez 4 gols e sofreu 1. Já o time do Universidade Católica, fora de casa, também é um time até que chato, né? Tudo bem, acabou de começar o campeonato, né? Tem aí só 2 jogos fora de casa, mas tem uma vitória e uma derrota, 3 gols feitos e 3 gols sofridos, certo? Quando as equipes se enfrentam, o retrospecto aqui, a gente tem a única coisa de relevante, o que o time do Universidade Católica nos últimos 7 em 6 foi a primeira equipe a marcar. No retrospecto geral das equipes, nós temos aí a Universidade Católica que vem a 4 jogos sem vitória e nos últimos 8 em 6 foi aí ambas equipes marcando. Bom, galera, dito isso, vim buscar uma coisa nesse jogo, mais de 1,5 gol, beleza? Acredito aqui que a gente tem chance de ver 2 gols aí nesse jogo. A gente tem um Cuenca aqui dentro de casa, né? Pelo menos nesses últimos 2 jogos que jogou, tem 4 gols feitos e 1 sofrido, então o time aí tem 5 gols nos seus últimos 2 jogos. E a gente tem aí o time da Universidade Católica também, que vem aí nos últimos jogos fora de casa, fez 3 gols e sofreu 3 gols, né? Então tá até mais over aí um pouco do que o time do Cuenca. Então acredito que a gente tem grande possibilidade de ver aí pelo menos 2 gols nesse jogo, tá bom? Placar pra mim nesse jogo, eu vou estar deixando aqui 1 a 1 de novo, tá bom? Vou no 1 a 1 mais um empate. E agora mais uma competição aí, né, dos campeonatos sul-americanos. Nós vamos ter agora o jogo entre a Argentinos Júnior e o time do Vélez Sarsfield, né? O time da Argentinos Júnior que está em 8º lugar, né, no grupo A do campeonato, tem aí 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 7 gols feitos e 7 gols sofridos. O time da Argentinos Júnior que dentro de casa tem aí 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, 4 gols feitos e 2 gols sofridos. Agora vamos estar dando uma olhada no grupo B, onde está o time do Vélez Sarsfield, que é o último colocado no grupo B, né? Tá ali indo bem mal no campeonato o time do Vélez, né? Um começo bem desastroso, com 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas, 3 gols feitos, 4 gols sofridos. Como visitante, aí o time do Vélez é pior ainda, né? Não ganhou nenhuma, aí tá com 1 empate e 2 derrotas, né? Dentro do campeonato fora de casa, o time do Vélez é o pior ataque, consegue ser pior que o time do Arsenal, que não ganhou de ninguém, só perdeu fora de casa nos últimos 2 jogos, e mais o time do Arsenal ainda conseguiu fazer 2 gols. Já o time do Vélez nem isso, né? Vem com uns problemas bem graves ofensivamente. Enfim, quando as duas equipes se enfrentam, um retrospecto de confronto under, né? Nos últimos 6 em 6, menos de 2 gols e meio. Já o time da Argentinos Júnior sofreu gol para o Vélez nos últimos 3 jogos seguidos, e o time do Vélez Sarsfield vem de 3 vitórias, né? Nos últimos 7 jogos não perde para o time da Argentino e vem sem sofrer gol para o time da Argentinos Júnior nos últimos 4 jogos, e nos últimos 7 em 6 foi a primeira equipe a marcar, certo? Já no retrospecto geral, nós temos o time da Argentinos Júnior que nos últimos 10 em 8 foi o primeiro time a fazer gol, e no Vélez Sarsfield nos últimos 3 jogos vem de derrota, nos últimos 8 em 7, menos de 2 gols e meio. Bom, tropa, o que eu vim buscar para essa partida aqui é uma chance dupla a favor do Argentinos Júnior, tá? Acredito que o time do Argentinos não perde esse jogo, no máximo empata, tá bom? O time do Vélez não vive um bom momento, principalmente fora de casa, é um time bem fraco ofensivamente e ainda sofre ali um gol, pelo menos por partida, né? Pelo menos a média, né? Não tem muitos jogos, então dá para cravar uma grande média, né? Mas mesmo assim é um time que tá muito, mas muito mal ofensivamente. E também vou estar deixando aqui o menos de 2 gols e meio, beleza? Como a gente viu, a gente tem um confronto entre as duas equipes bem under. A gente tem um time do Vélez que também continua bem under, né? Nos últimos jogos não sai mais de 2 gols e meio, não é uma equipe over. E o time da Argentinos Júnior também não é uma equipe over, tá bom? E placar pra mim aí, 1 a 0 aí pro time da casa. E pelo campeonato feminino do México, o Chivas do Guadalajara vai estar enfrentando aí o Puebla, né? O time do Chivas do Guadalajara, que está em terceiro colocado no campeonato, 7 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota, 19 gols feitos e 5 sofridos. Vai estar enfrentando o Puebla, que tem aí 10 jogos também completos, 3 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, 8 gols feitos e 15 gols sofridos. O time do Chivas dentro de casa tem 4 jogos, 4 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 7 gols feitos e nenhum gol sofrido.
Já o time do Puebla é o último colocado fora de casa, né? Faz uma má campanha, né, fora de casa. Tem aí um empate, 3 derrotas, nenhum gol feito e 5 gols sofridos, né? Nenhuma vitória fora. Então aqui a gente já viu aqui uma grande oportunidade, né? Um time muito bom dentro de casa contra um time muito ruim fora de casa, né? O time do Chivas Guadalajara aí, nos últimos 5 jogos que enfrentou o Puebla, ganhou os 5, né? Ganhou não, na verdade, né? Vem sem perder os 5. Nos últimos 5 em 5 foi a primeira equipe a marcar, nos últimos 5 em 4 venceu o primeiro tempo. O time do Puebla, nos últimos 5 jogos, sofreu gol para o time do Chivas Guadalajara. No retrospecto geral das duas equipes, nós temos aí um time do Chivas que vem a 11 jogos sem perder e o Puebla que vem sofrendo gol a 4 jogos seguidos. Bom, galera, dito isso, acredito muito na vitória do Chivas Guadalajara, por isso vou estar deixando aqui essa dica de Chivas vence, tá bom? Acredito que o Chivas não perde, a gente viu que o time do Puebla é muito ruim fora de casa, não fez um gol até agora no campeonato, está pegando uma equipe muito forte dentro da sua casa, dentro do seu território. Acredito que o time do Puebla não tenha chances contra as meninas do Chivas Guadalajara, tá bom? Placar para mim desse jogo, olha, eu vou dar um 2-0 pro Chivas, tá bom? Mas acredito até que pode ser mais, beleza? Até pelo fato do time do Puebla estar muito mal mesmo fora de casa, o time do Chivas realmente aí tem um grande freguês pela frente, até porque o retrospecto das duas equipes aí mostra aí um certo favoritismo já de jogos anteriores ao Chivas Guadalajara.